O que acontece quando você pensa no sentido de manipulação, né, que é manipular a ação de alguém, manipulando então elementos da realidade para fazer alguém agir conforme você quer. Mas se você for por esse sentido de falsificar a realidade, é exatamente o ponto onde você pode se embananar, né? Tendo que administrar um monte de elementos ali, e depois para você sustentar isso a médio e longo prazo, é muito difícil. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho que se sustenta. Alguma coisa na pessoa vai dizer que tinha alguma coisa errada ali. Por quê? Porque existe uma dança de inconscientes, tá? Eu gosto de trazer o viés da psicologia quando a gente fala de empreendedorismo e relações dentro do empreendedorismo, exatamente por isso. Porque sim, existe uma dança de inconsciente quando eu me comunico com você e quando você se comunica comigo. Sem saber o que existe de errado, eu consigo perceber que tem alguma coisa errada, tá bom? Na dinâmica. E daí eu posso sair da dinâmica achando que aquilo era coisa da minha cabeça, sabe? Porque eu não consegui explicar. Contudo, a minha sensação permanece. Se o cliente sai de perto de você com essa sensação de esquisito, por mais que ele não consiga explicar de onde que veio essa sensação do esquisito dele, provavelmente ele não vai vir para você de volta. Por quê? Porque a gente toma decisões primeiro com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, depois com a nossa razão, tá bom? A gente fala que o ser humano é um ser racional. É, mas antes de ser racional, ele é um ser emocional, tá bom? O primeiro sistema de tomada de decisão de todo ser humano é o sistema emocional, né? Então, se eu não sinto firmeza no que o outro falou, se eu não sinto integridade no que o outro falou, por mais que eu não consiga, por mais que eu vá para casa e fale assim, não sei, não senti firmeza e não senti integridade no que o outro falou, não é com esse vocabulário que eu vou, tá? Meu Deus, não senti integridade, não, eu volto com o vocabulário do esquisito, sei lá, tinha um treco esquisito lá. Às vezes eu nem parto para o movimento de elaboração, seu cliente nem vai partir para o movimento de elaboração, tá? Ele só vai ficar com a sensação mesmo e vai responder automaticamente a sensação. Então, manipular é manipular a ação de alguém. A gente não quer manipular a ação de alguém, tá bom? A gente não quer forçar alguém a tomar uma decisão ou a tomar uma ação com base em coisas que ela não sabe com clareza o que está acontecendo, tá? A gente quer fazer ela, quer levar ela pelo movimento de persuasão. E aí, quando a gente pensa em convencer alguém a acreditar em algo, eu gosto muito de expandir isso dentro do campo de visão, sobre vendas e sobre conquista de clientes, que é o seguinte: convencer. Eu preciso convencer o cliente a comprar de mim? Não sei, né? Eu acho que muita gente que tá ali focada em meta, sei que é assim que funciona, né? Que tá focada em meta, caixa, em trazer lucro para a empresa, né? Que tá pensando no aspecto objetivo monetário ali da coisa, é claro que vai ficar ali pensando convencer o cliente na venda. Na verdade, essa não é a convicção que você tem que fazer com relação ao seu cliente. Se você conseguir convencer o cliente de outras coisas, tá? E aí eu vou elaborar um pouquinho melhor aqui quais são passos de persuasão para você conseguir vender para o seu cliente, você vai ver que a compra vai ser um processo natural. Você pode impelir ele sim a tomar uma decisão com relação à sua compra. Eu gosto de impelir o meu cliente a tomar uma decisão quando ele percebeu que aquilo de fato é útil para ele. Por quê? Porque quando eu faço ele perceber que de fato aquilo é útil para ele, ele vai ter algum resultado positivo com relação ao produto que ele adquiriu de mim. Isso serve desde compra, sei lá, de um material de, sei lá, uma caneta, uma Bic. Mas ele vai ver que aquilo foi positivo, que aquilo foi útil para ele. Se ele adquiriu essa Bic comigo, ele vai ter o quê? Ancorado na imagem da minha loja, ou na imagem do meu produto, ou na imagem minha como vendedora dessa Bic, o quê? Uma âncora de referência de utilidade, de uma pessoa que atendeu uma real necessidade minha. Então, quando ele estiver precisando de alguém que atenda uma real necessidade dele, dentro de artigos de papelaria, vai. Mas quando eu penso nesse sentido,
Eu estou me tornando uma âncora para ele, dentro da consciência dele, de que a Carol resolve problemas nesse sentido. Quando eu adquiro, né, material com ela, esse material é sempre útil para mim, eu não tenho desperdício de dinheiro. Ela sabe me orientar para compra, ela sabe atender a minha necessidade. Então, quando eu pensar em produtos similares que conversam com isso daqui e que eu sei que de repente ela vende, em quem que eu vou pensar? Na Carol. Porque a Carol me convenceu a comprar a Bic? Ela me persuadiu a comprar a Bic? Não foi por causa disso, foi porque a Carol me convenceu que ela está atenta ao que eu preciso. E se eu estou atenta ao que você precisa numa venda, eu saio da posição de vendedora e eu entro na posição de consultora com você, o que é extremamente positivo dentro de um processo de venda. Porque, veja, quando eu me torno uma consultora para você, eu estou aqui falando que eu sei te orientar com relação à sua necessidade. E se você veio para mim pensando que a sua necessidade é X, mas eu percebi que a sua necessidade é Y, eu vou te dar uma consultoria falando para você que a Bic azul não é a melhor. Eu vou falar para você que a Bic preta é a melhor. Entende? Mas você não sabia da possibilidade da Bic preta. Só que o fato de eu ter te persuadido com relação a eu estar centrada nas suas necessidades vai gerar em você um vínculo de confiança comigo e você vai aceitar a minha consultoria sobre isso. E se eu te oriento sobre uma melhor compra, sobre um melhor processo, o que acontece com você? Se eu consigo orientar isso, eu vou criar esse vínculo de confiança. E daqui para frente, eu acho que vale a pena falar que, principalmente pessoas que estão num âmbito pequeno, né? O Auron está tratando aqui de quem está saindo do movimento de autônomo, né? Ou saindo do CLT e entrando no movimento empreendedor. Por isso que eu estou sempre focando nesse momento onde você está pequeno, tá bom? É claro que o empreendedorismo ele vai passando de fase e você pode evoluir aí, né? Para uma dinâmica média, uma dinâmica grande dentro do empreendedorismo. Mas quando a gente está falando de uma dinâmica pequena, valorize sempre essas relações com seu cliente. Por quê? Porque as grandes empresas têm um pouco mais de dificuldade de fazer esse tete a tete aqui, e as relações humanas, elas são relações que estão ficando um pouco mais distantes da gente agora, com esse movimento que a gente está tendo do digital, né? Então, home office, muita conversa sendo resolvida, médico sendo resolvido virtualmente, mas enfim, vocês já sabem o que está acontecendo aí no campo do virtual. Então, esse contato, esse afeto, essa coisa do humano vai fazer muita diferença, principalmente em pequenos negócios, tá bom? E pequenos negócios podem ser muito lucrativos. O pequeno negócio tem essa vantagem aí, ou tem esse campo de amadurecimento para você, então, estabelecer conexões humanas, relações humanas com o seu cliente, tá? E aí, se eu for para esse campo de persuadir o meu cliente, não é persuadir o meu cliente para comprar de mim. Eu vou persuadir o meu cliente fazendo ele entender que eu sou uma pessoa responsável, fazendo ele entender que eu amo isso daqui que eu faço, fazendo ele entender que eu estou focada nas necessidades desse cliente, fazendo ele entender que o meu produto é um produto que atende sim às necessidades desse cliente, fazendo ele entender, inclusive, que se eu achar que o meu produto não é o melhor produto para ele nesse momento, eu tenho as manhas de priorizar a necessidade dele ao invés de priorizar a necessidade financeira do meu negócio, tá? E aí, parem para pensar em alguém que está se relacionando com vocês desse lugar, vendendo algo para vocês. Se a pessoa faz você entender isso dentro do processo, né? Como que você fica diante dessa pessoa? Confiante. Se eu fico confiante, as minhas defesas com relação a comprar, abrir objeções com relação à compra, elas já caem. Mas aqui eu tô falando para vocês que o principal pilar é o pilar da confiança. Então, eu vou persuadi-lo sobre características positivas a meu respeito. Eu não sei como persuadir o meu cliente, eu tenho medo de incomodar ele, né? Tá pensando desse jeito porque ainda não se viu no lugar de um vendedor que é consultor.
tá se vendo no lugar do vendedor que tem metas para bater e que está preocupado, então, com o resultado financeiro que tem que ter, ao invés de estar preocupado com a necessidade do cliente. Não é porque você está preocupado com a necessidade do cliente que não vai sair nenhuma venda. É claro que vai sair alguma venda. Eu vou até certo ponto com você. A partir daqui tem um preço. E tá tudo bem. Mas eu vou sair dessa relação, ou com você como meu cliente, ou com você me respeitando e me indicando. O caminho da persuasão dá essa possibilidade para vocês, tá bom?